A graça e a paz do Senhor Jesus. Nós louvamos a Deus pela oportunidade de estar na casa do Senhor mais uma vez, junto com os irmãos, para adorar o Senhor e bendizê-lo, porque Ele merece toda a nossa adoração, todo o nosso louvor, tudo aquilo que nós realizamos já até esse momento, entendemos que foi para o louvor da glória do nosso Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, no primeiro capítulo, Marcos capítulo 1, e vamos ler os versículos 14 e 15. Marcos capítulo 1, vamos ler os versículos 14 e 15. Diz assim a palavra do Senhor: Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nós estamos diante da Tua santa palavra, do Teu santo Evangelho. Nós entendemos, Senhor, que estamos diante das Tuas verdades sagradas. Por isso, ó Deus, te pedimos que o Senhor nos ajude nessa noite a compreender aquilo que o Senhor deseja para os nossos corações. Que nós entendamos de fato o Teu Evangelho. E nós entendamos de fato a necessidade desse Evangelho em nossas vidas. Que nós possamos não apenas ouvi-lo, mas praticá-lo, vivê-lo para a Tua glória. Que nós possamos nessa noite guardar esse Evangelho em nosso coração para o louvor do Teu nome. É assim que nós te oramos, no nome de Jesus. Amém. Hoje, queridos, vivemos uma realidade muito difícil de ser encarada no que diz respeito à pregação do Evangelho. Hoje, o Evangelho que tem sido pregado na maioria dos lugares que nós vamos, é um Evangelho onde a prosperidade é vista e dita com uma tranquilidade muito grande pelos pregadores. Na verdade, eles preferem pregar esses tipos de sermões, porque são sermões mais atrativos para as pessoas. O Evangelho que tem sido pregado hoje é um Evangelho de curas, e por que não dizer um Evangelho de curto tempo, para não enfadar as pessoas. Porque um Evangelho pregado ou uma pregação que se delonga muito é extremamente cansativa, e principalmente quando essa pregação é uma pregação que fala diretamente contra aquilo que nós vivemos e que não está de acordo com a palavra de Deus. Infelizmente, esse é o Evangelho que tem sido pregado e dado de graça por onde você chegar. É óbvio que nós ainda temos igrejas sérias, pastores sérios, homens que têm compromisso com esse Evangelho e com essa palavra, e que ainda não se venderam a pregar um Evangelho conforme o intento do seu coração, mas homens que olharam e olham para a palavra de Deus e veem a necessidade de pregar todos os desígnios do Senhor. Quando nós olhamos para esse Evangelho, o Evangelho de Marcos, nós vemos que a realidade de quando esse Evangelho foi escrito é um pouco diferente da realidade que nós vivemos hoje, pois o Evangelho foi direcionado aos seus primeiros leitores que estavam passando por um momento de grande perseguição. Os cristãos viviam sendo perseguidos na capital romana por volta do ano 64 depois de Cristo. E Marcos, o que é interessante é que ele escreveu esse Evangelho exatamente por causa disso, porque ele queria mostrar a necessidade
para essa comunidade, ele queria relembrar a essa comunidade que o testemunho de Jesus Cristo, o testemunho do Evangelho pregado por Jesus Cristo, o testemunho do Evangelho da fé que eles receberam, deveria continuar sendo propagado por eles, mesmo diante da perseguição do imperador na vida daqueles cristãos. Percebam que Marcos fez, inclusive, uma referência no texto anterior à vitória de Jesus sobre a tentação. Por que Marcos coloca exatamente esse texto antes dessa passagem que nós lemos? Senão para mostrar que o nosso Senhor, o nosso Jesus, também passou por provações, por momento de tentação, ou seja, ele passa por um momento difícil também na sua trajetória, sendo tentado por Satanás, sendo tentado por aquele que nós conhecemos dentro da história, que sempre tentou confundir a mente daqueles que queriam andar nos caminhos do Senhor, que sempre tentou enfraquecer aqueles que queriam buscar a presença do Senhor. Satanás queria sempre, e nós entendemos olhando para a Bíblia, desfazer sempre os propósitos e os desígnios de Deus. Porém, Jesus mostra nesse Evangelho, ele mostra o que ele se utiliza para vencer a Satanás, e nós falamos isso pela manhã. Jesus se utiliza ou fala a palavra de Deus, que foi e é, e deve ser sempre a mensagem daqueles que se identificam com esse Jesus. E a maneira como ele vence essa tentação é exatamente assim, falando o verdadeiro Evangelho de Deus. Por essa razão, queridos, no texto que nós lemos, nós vemos que Marcos, ele apresenta para nós alguns aspectos da pregação do Evangelho de Deus, identificando como essa mensagem deveria ser anunciada. E hoje entendemos que essa pregação, conforme Marcos mostra, realizada pelo nosso Senhor Jesus, deve continuar sendo realizada por nós. Mesmo que isso venha custar a nossa própria vida, mesmo que nós entendamos que nós precisaremos fazer tudo o que for necessário para que esse Evangelho seja anunciado. Por isso, eu quero trazer para nós aqui a análise desse texto, pensando no tema, a pregação do Evangelho de Deus. Mas eu queria destacar algo interessante, que são os aspectos da pregação do Evangelho de Deus. Percebam que nós vamos ter aqui nesse texto, pelo menos 3 aspectos acerca da pregação do Evangelho de Deus, utilizados pelo próprio Jesus. Primeiro aspecto que nós vemos aqui no texto, é que o Evangelho de Deus o primeiro aspecto aqui, é que esse Evangelho de Deus é urgente. Ele usa a expressão aqui no versículo 14, dizendo o seguinte, no versículo 15 ele diz, o tempo está cumprido. Percebam, irmãos, logo depois de Jesus ter sido tentado, como está aqui no versículo 14, que nós lemos, Marcos registrou a prisão de João Batista. Nós conhecemos a história de João Batista. João Batista era aquele que anunciava o arrependimento. Ele era a voz que clamava no meio do deserto. Ele anunciava a vinda do Messias. João era aquele que tinha a responsabilidade de ser o anunciador daquele que viria, o Messias prometido. E João também estava realizando, nesse anúncio do Evangelho, o batismo para o arrependimento no Rio Jordão. E Marcos, ele estrategicamente anuncia aqui, ele registra aqui a prisão de João Batista. Ele faz essa referência para mostrar que os pregadores já nessa época, na época de Jesus, quando saíam para denunciar o pecado, passavam por consequências gravíssimas, porque o pecado que estava no meio do povo fazia com que eles tivessem ojeriza dessa atitude de denúncia do pecado. Então nós vemos já em primeira instância que o registro de Marcos é mostrar que João havia sido preso.
E ele mostra também que João, não muito depois disso, se você for um pouquinho mais para frente, no próprio livro de Marcos, no capítulo 6, ele vai narrar que João havia sido decapitado pelo rei Herodes Antipas, por causa do relacionamento que ele tinha com Herodias, a mulher do seu irmão. Então a gente percebe o peso que era falar o Evangelho, falar a verdade, falar acerca do arrependimento nesse tempo. E depois desse relato, você vai ver que Marcos disse que Jesus foi para a Galileia. Veja, depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus. Vejam que João Marcos, ele diz aqui que Jesus foi para a Galileia com um propósito bem definido. Ele sai pregando o Evangelho de Deus. Jesus tinha um propósito depois desse momento aqui registrado por Marcos: pregar o Evangelho de Deus. E nós sabemos que Evangelho era esse: as boas novas da salvação. Ou seja, Jesus mostrou pela pregação das Escrituras, que na sua época era o Antigo Testamento. Nós sabemos que o que Jesus tinha nas mãos era apenas aqueles 39 livros que compunham o Antigo Testamento. Mas era esse Evangelho, esses 39 livros que Jesus utilizou para pregar a salvação de Deus, as boas novas de Deus, a graça de Deus, a bondade de Deus para o povo. Sendo assim, Marcos agora registra o primeiro aspecto da pregação do Evangelho de Deus. Quando ele disse, o tempo está cumprido, Marcos está aqui trazendo o aspecto da urgência desse Evangelho, a urgência da pregação desse Evangelho. Pois quando o tempo está cumprido, entendemos imediatamente que não existe mais tempo para nada. Agora, o que existe é uma urgência de se anunciar e de se falar que o reino de Deus chegou, de anunciar a mensagem que ela precisava ser dita para o povo. E a mensagem era essa: arrependei-vos e crede no Evangelho. A urgência dessa pregação era algo de extrema necessidade e precisava ser falada imediatamente. Queridos, hoje, mais do que nunca, nós percebemos a urgência de anunciar essa mensagem do Evangelho. Ela não ficou apenas lá atrás, nos tempos do nosso Senhor. Paulo entendeu essa verdade, Pedro entendeu essa verdade, João entendeu essa verdade, e nós precisamos entender a urgência que nós temos de pregar esse Evangelho, porque nós vivemos no mundo em trevas. Se nós olharmos para a realidade do nosso mundo, nós vamos ver que esse mundo em que nós vivemos é um mundo que caminha a passos largos para o inferno. É um mundo que caminha para a sua própria destruição. É um mundo em que nós percebemos a inexistência de amor, a inexistência de respeito. Nós vivemos hoje numa sociedade assustada pela violência e pela falta de segurança. Nós estamos à beira de um caos e de um colapso na nossa sociedade. Existe momento mais urgente e mais oportuno de nós pregarmos o Evangelho de que hoje? Quando nós olhamos para esse Evangelho, nós vemos que precisamos olhar e nos perguntar e entender aquilo que foi dito lá no passado para outros homens: a quem enviarei? E quem é que vai anunciar esse Evangelho, se não nós, que fomos chamados pelo Senhor? Que nós possamos dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Mas, queridos, o que a gente vê é uma preocupação geral, porque nós não temos a quem recorrer. Na verdade, o que nós vemos é uma dificuldade tremenda de entender a urgência desse Evangelho. Mas Jesus nos apresenta, nos mostra a necessidade e a urgência desse Evangelho. Nós precisamos estar prontos para pregá-lo. Nós precisamos entender que é nosso dever anunciar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque entendemos que esse Evangelho
é o Evangelho que salva o homem e pode religar ele novamente a Deus. A pregação do Evangelho de Deus é mostrada nesse texto com alguns aspectos, e o primeiro aspecto é esse Evangelho é urgente, essa pregação é urgente. O segundo aspecto é que a pregação desse Evangelho é extremamente objetiva. Vejam que Jesus, ele fala da objetividade dessa pregação, quando ele diz, o tempo está cumprido, e aí ele começa a falar do objetivo, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Nessa parte do texto nós vamos perceber que a mensagem da pregação do Evangelho de Deus realizada por Jesus é simples. Jesus em seu ministério sempre foi muito objetivo em tudo que ele fazia. Jesus sabia como tratar e levar esse Evangelho de uma maneira que as pessoas compreendessem ele com muita facilidade. As pessoas percebem essa mensagem de Jesus como uma mensagem, inclusive, investida de autoridade. Ele não enfeitava a sua pregação. Jesus não descaracterizava o Evangelho para tentar fazer ele acessível para as pessoas. No texto que nós vemos aqui, Jesus fala logo algo que era muito chocante: arrependei-vos e crede no Evangelho. Não tinha rodeio, não tinha jeitinho para falar o Evangelho. O reino de Deus está presente, o reino de Deus está aqui agora. Eu estou anunciando o reino de Deus para vocês. Era o já e ainda não, porque ele mostrou que o reino de Deus havia chegado com essa pregação, com esse anúncio e com a vinda dele para esse mundo. Mas ele anunciava também para aquelas pessoas que a plenitude desse reino se daria na consumação dos séculos. Como sinal da chegada desse reino, a gente vê no ministério de Jesus os coxos andando, os cegos enxergando, mortos sendo ressuscitados. E aos homens era anunciado o reino dos céus, o reino de Deus. Jesus era objetivo na sua mensagem. Em todo momento, quando ele falava, ele era simples para descrever todas as coisas. Percebam como ele era simples. Quando nós vamos lá para o Evangelho de João, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Ou seja, vocês precisam de mim. Em outro momento ele diz, eu sou o pão da vida. Ou seja, eu sou o alimento que vocês precisam. Só eu posso dar a vocês o que vocês precisam. Em outro momento ele diz, eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Veja como Jesus era simples. Eu sou a videira, vocês são os ramos, e vocês estão ligados em mim. Jesus era muito simples quando falava. Em outro momento ele diz, eu sou a água, aquele que beber de mim, jamais terá sede. Simplicidade. Quando Jesus fala do céu, ele é objetivo. Quando Jesus fala do inferno, ele é objetivo. Jesus sempre foi objetivo nas suas mensagens. E por isso, irmãos, nós temos uma tarefa não só urgente de pregar esse Evangelho, mas também de pregar esse Evangelho de maneira objetiva. Precisamos ser simples, mas verdadeiros naquilo que nós falamos, naquilo que nós anunciamos. Precisamos mostrar os planos e os desígnios de Deus, sem tirar nada do que está lá escrito. Mas precisamos fazer isso de maneira clara para que todos compreendam que Jesus é o nosso Salvador e Perdoador, aquele que morreu para que nós pudéssemos ser livres da condenação do inferno. Nós precisamos
Nós precisamos criar, nós não precisamos criar cenários em nossos púlpitos para sermos entendidos. Nós não precisamos fazer disso aqui, perdoe-me a palavra, um circo, para me tornar acessível às pessoas que querem entender o Evangelho de maneira descontraída, porque nós não somos palhaços, nós somos servos do Altíssimo, e como servos do Altíssimo nós somos sérios, mas objetivos nas nossas mensagens. Nós não precisamos subir nessa tribuna vestidos de super-herói, como nós vemos por aí nas redes sociais e na internet, para chamar a atenção das pessoas, até porque nós não somos super-nadas. Nós não precisamos ficar preocupados em mudar as palavras do Evangelho para que elas não sejam ofensivas, porque essa é uma grande preocupação dos dias de hoje. Pela objetividade, veja como se mascara o Evangelho, pela objetividade nós mudamos algumas palavras para não ser ofensivos a algumas pessoas, porque nós queremos que ela volte de novo. Nós devemos falar a mensagem do Evangelho na sua totalidade, e Deus vai fazer o que lhe apraz. Deus não deixará que a sua palavra volte para Ele vazia. Nós falamos e Deus se responsabiliza com aquilo que Ele fala, com aquilo que Ele nos manda falar. Então, nós não precisamos enfeitar, nós precisamos ser objetivos nessa mensagem. Então nós olhamos para o Evangelho de Marcos e nós vemos aqui no nosso texto esses aspectos. O primeiro, que o Evangelho é urgente, precisa ser pregado urgentemente. Segundo, que esse Evangelho é uma mensagem, deve ser uma mensagem objetiva. O reino de Deus está próximo. O Evangelho é a mensagem de Deus. E existe um terceiro aspecto aqui. Esse Evangelho do reino de Deus, esse Evangelho de Deus, ele é exigente. Percebam ainda no versículo 15 que Jesus utiliza duas expressões para entendermos a exigência desse Evangelho. Ele usa o termo arrependei-vos, e ele usa o termo crede no Evangelho. Por fim, a gente vai perceber que a pregação do Evangelho, embora tenha um aspecto, ou deva ter um aspecto claro, nós precisamos também pregá-lo e entender que ela é uma mensagem extremamente exigente para aqueles que a ouvem, pois ela fala da necessidade de arrependimento e de necessidade de fé, aqueles que a ouvem. Quem ouve essa mensagem é impactado por ela, porque ela fala diretamente sobre o nosso pecado, ela fala diretamente a nós sobre a nossa depravação total, ela fala sobre a nossa miséria, ela fala da nossa humanidade caída e longe de Deus. É uma mensagem exigente porque vai mostrar quem de fato nós somos e quem de fato Deus é. Nós não encontramos lugar quando nos deparamos com um verdadeiro Evangelho, onde nós possamos nos apoiar e dizer, agora eu estou seguro por minhas próprias forças. O que na verdade acontece conosco quando nós ouvimos a verdadeira mensagem do Evangelho e ela trata diretamente com os nossos pecados, é percebermos que nós estamos à beira de um precipício e atrás de nós tem um leão selvagem e faminto, pronto para nos devorar. E o que resta quando nós ouvimos essa mensagem do Evangelho é entendermos rapidamente duas conclusões. Se eu der um passo à frente, eu vou morrer, porque eu vou cair nesse abismo. E se eu voltar para trás, eu vou ser engolido, devorado por esse leão. Porém, há uma terceira opção, que não está nas nossas mãos. Que somente o Senhor Deus pode fazer e dar.
quando nós pregamos o verdadeiro Evangelho, e ele provoca em nós esse arrependimento da nossa condição miserável e pecadora, crendo que Deus em Cristo nos amou e que pode nos salvar desse precipício e desse leão que está a nos devorar, nós descansamos, porque não importa o resultado. O que importa é saber que nós estamos em Deus por meio de Cristo. E o resultado de quem está em Deus por meio de Cristo é saber que recebeu a salvação no Senhor. Louvado seja o seu nome. Porque mesmo sendo devorado pelo leão, ele só pode devorar o seu corpo físico. Por isso que Jesus disse, nós não devemos temer aquilo que pode fazer o homem. A gente não deve estar preocupado com as coisas dessa vida, porque melhor é ganhar o mundo inteiro ou perder a sua alma. Mesmo que nós venhamos perder aquilo que para nós é mais valioso, que é a nossa própria vida, se ela estiver nas mãos do Senhor, sabemos que ela está bem guardada, porque no dia de Cristo nós estaremos vivendo novamente para a glória do seu nome. Louvado seja o Senhor. Por isso, queridos, a pregação do Evangelho de Deus exige dos homens arrependimento e fé no Evangelho. Por isso nós devemos nos lembrar de algo importante. Quando nós pregamos esse Evangelho, a gente tem que se lembrar que o papel de convencer as pessoas do pecado, da justiça, do juízo, pertence ao Espírito de Deus. Porque talvez nós olhemos para o texto e digamos, eu tenho que pregar e a pessoa tem que se arrepender. Bom, era isso que eu gostaria que acontecesse quando eu pregasse o Evangelho, mas nem sempre é isso que acontece. E por isso que algumas pessoas acabam ficando tristes, se decepcionando e dizendo, olha, eu prego o Evangelho, eu falo o Evangelho, mas eu até hoje não vi ninguém se converter. Mas a gente precisa olhar para a palavra de Deus. Um planta, outro rega, mas quem é que dá o crescimento? É o Senhor. O nosso dever é lançar a semente do Evangelho, é pregar o Evangelho. Nós devemos, queridos, continuar pregando esse Evangelho, porque depois a responsabilidade é de Deus em gerar o arrependimento em quem Ele quiser. E quando Deus gera arrependimento, adicionado a esse arrependimento, Ele concede fé pelo ouvir e o ouvir a palavra. Sendo assim, queridos, crer no Evangelho é se arrepender do seu pecado, e se arrepender do seu pecado é resultado da pregação do Evangelho verdadeiro. Evangelho dado da maneira como está sendo oferecido por aí, infelizmente não produz essas mudanças de vida. Por isso, o desafio para nós, olhando para essa verdade que o Senhor deixou para nós, é que a gente não pode deixar para amanhã o que a gente pode fazer hoje. Se você tem condições de pregar o Evangelho hoje, não deixe para amanhã, porque amanhã pode ser tarde demais. E aquele vizinho, e aquele amigo seu do trabalho, e aquele amigo seu da escola, que não conhece o Evangelho, Deus vai requerer o sangue. Pois é isso que diz a palavra do Senhor. Pregar o Evangelho é uma urgência para hoje. Nós estamos no mês de missões. E nesse mês de missões a gente acaba se lembrando que existem missionários, que existem homens que dão a sua vida pela pregação do Evangelho. Paulo, no capítulo 10 de Romanos, no versículo 14, ele disse que, isso eu estou parafraseando, não vai existir ninguém que escute, se não existir uma pessoa que pregue.
Se nós não pregarmos, ninguém vai ouvir. E quando ele escreveu para Timóteo, lá na segunda carta, no capítulo 4, versículo 1 e 2, ele disse: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, prega a palavra. Prega a palavra, Timóteo. Insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Prega, Timóteo, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, eles vão se cercar de mestres segundo as suas próprias cobiças, como sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas, às suas paixões e às suas concupiscências. Mas pregue mesmo assim esse evangelho, Timóteo. E eu pergunto, para que Deus inspirou Paulo a escrever isso, se não para que chegasse a nós e nós entendêssemos que a responsabilidade é nossa de pregar esse evangelho? Diante dessa urgência anunciada por Jesus, diante dessa urgência anunciada por Paulo, nós somos desafiados a pregar o evangelho. Preguemos o evangelho, queridos. Um segundo desafio que a gente encontra aqui nesse texto, eu já estou terminando. Nós devemos fazer o evangelho ser acessível, sem mudar, nem interferir na sua mensagem. Sendo assim, nós somos desafiados a simplificar e facilitar um entendimento, como Filipe fez com o eunuco, que estava lá, lendo o livro do profeta Isaías. E quando ele estava lendo o livro do profeta Isaías, Filipe é levado a se aproximar do carro em que aquele eunuco estava, e ele pergunta: entendes o que lês? E ele disse: como eu vou entender se não há quem me explique? O mundo está sedento de explicações simples do evangelho, e nós somos aqueles que Deus preparou para fazer essa obra, queridos. Que nós sejamos como Filipe e preguemos e expliquemos o evangelho, porque o resultado vai ser simples. O eunuco aqui creu e foi batizado por Filipe, e pode ser esse o resultado que venhamos colher quando explicarmos o evangelho para aqueles que necessitam ouvir essa verdade. Por isso, não podemos desperdiçar as oportunidades, mas devemos tornar essas oportunidades claras, com um evangelho claro, nítido para as pessoas. Em terceiro e último lugar, nós devemos pregar crendo que Deus pode produzir arrependimento e fé no coração do pecador, porque nós somos exemplo disso. Nós, melhor do que ninguém, sabemos que Deus dá vida para quem está morto, pois era essa a nossa condição. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e Ele nos deu vida. Pela graça sois salvos. Louvado seja o nome do Senhor. Isso significa que, assim como aconteceu comigo e com você, pela pregação do evangelho, Deus pode fazer isso com outras pessoas, quando você pregar o evangelho. Por isso, queridos, pregue arrependimento, pregue crer no Senhor Jesus, como Paulo fez para aquele que estava lá, naquela prisão. Oportunista nada, Paulo. Pega o carcereiro que tinha prendido ele, depois de ter tomado açoite, depois de passar por momentos difíceis, ele olha para aquele carcereiro e diz: isso aqui pode ouvir o evangelho e pode arrepender-se dos seus pecados. Você crê, meu querido? Ele olha para Paulo e crê no evangelho, e Paulo disse: olha, essa é a mensagem
E nós entendemos que o arrependimento daquele carcereiro produziu frutos na sua casa, porque nós vemos que foi isso que aconteceu. Ele creu e foi salvo ele e a casa dele. Queridos, nós não podemos recuar na mensagem do Evangelho. E o nosso desafio é pregá-lo como Jesus o fez, como instrumento de Deus, a sua palavra. E Deus vai fazer tudo segundo a sua boa vontade. Que o Senhor Deus nos abençoe e traga ao nosso coração a urgência desse Evangelho pregado, para o louvor da sua glória. Amém. Nós louvamos a Deus pela vida do seminarista Bianca. Que Deus continue abençoando o seu ministério. Nós vamos ficar em pé, nós vamos cantar o hino número 400. Enquanto nós cantamos, nós estamos trazendo os nossos dízimos e as nossas